Meus irmãos, ontem à noite na igreja na casa, quando eu cheguei no encontro caseiro, o Espírito Santo colocou uma frase de um texto no meu coração e fez essa frase arder de uma forma muito específica e me trouxe muitíssimas inquietudes ontem à noite. E no encontro caseiro, no período que estivemos juntos, eu fiquei meditando naquilo que o Espírito Santo queria produzir para nós ali, qual era o sonho e o interesse de Deus como igreja. E abordei com os irmãos o que quero abordar aqui agora, com vocês. E você fique à vontade, meu amigo. Acho importante a gente, todos os que estavam ali ontem, poder rememorar, serem catequizados, e os demais possam de alguma maneira serem abençoados e edificados e alinhar a sua vida naquilo que Deus nos colocou ali ontem. Primeira coisa é que o dia do Senhor está próximo. Jesus está muito próximo de voltar e levar sua amada igreja. Eu digo a vocês que a história da humanidade, em toda ela, incluso o tempo neotestamentário, nunca a raça humana esteve tão próxima da volta do Messias quanto os dias atuais. Todas as profecias cumpridas, todas as profecias sendo cumpridas cabalmente, todas elas. O aumento de iniquidade de uma maneira avassaladora, assustadora. E eu tenho tido algumas inquietudes no tocante à igreja, no tocante ao nosso comportamento como igreja, nesse processo do tempo do fim. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo, e ele sabe que o lago de fogo ardente, preparado pelo Pai Nosso, onde lançará Satanás e todos aqueles que fizeram a vontade do diabo, é uma realidade inequívoca, e isso está prestes a acontecer. E Satanás, com todo o seu furor, com toda a sua ira, ele quer levar a maior quantidade de pessoas possíveis, junto com ele, para a perdição eterna, para a condenação eterna. E Satanás usa de estratégias. Satanás, ele é um estrategista. E ele tem muitas ferramentas nas suas mãos. E eu queria abordar algumas coisas que têm me inquietado, inclusive como uma palavra que vai anteceder nossa ceia hoje. Eu queria ler com você 1 João capítulo 5. Versículos 18 e 19. Sabemos, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que é nascido de Deus tem uma marca. Aquele que tem a divina semente tem uma marca. Aquele que tem a natureza divina tem uma marca. E a marca é que ele não vive em pecado. Ele não vive na prática de pecado. Essa é uma marca para o nascido de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se você não vive, se você nasceu de novo,
você não vive na prática do pecado. Se você não vive na prática do pecado, você tem a marca do novo nascimento. Se você tem a marca do novo nascimento, Deus te guarda e o diabo não pode tocar na sua vida. Há uma promessa. Há uma promessa para aqueles que não vivem na prática do pecado, serem guardados por Deus a fim de que Satanás não lhe toque. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, a Bíblia trata a palavra mundo basicamente em três aspectos, em três dimensões diferentes. Uma dimensão da expressão palavra mundo são pessoas criadas. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aquela expressão mundo está dizendo ser humano, criação de Deus. Todos os homens foram amados por Deus de tal maneira que Ele enviou Jesus para que esses homens não perecessem, mas tivessem vida eterna. Então Deus usa a expressão mundo para tratar da raça humana. Então é óbvio que aqui a expressão mundo não é a raça humana, porque a raça humana não jaz no maligno, porque você e eu somos raça humana e nós estamos em Jesus. A outra expressão mundo é o ato criacional das coisas existentes. Aí, terra, planeta, luminares, constelações, tudo que Deus disse lá no haja, como obra criacional das suas mãos. Coisas visíveis e invisíveis. Também Deus usa a expressão mundo na Bíblia para tratar dessas questões criadas por Deus. Porém, em especial aqui essa expressão mundo de João, ela não está tratando nem da raça humana, e tampouco está tratando da natureza, criação de Deus, coisas visíveis ou invisíveis. Aqui, essa expressão mundo é o sistema que mantém o mundo, a operação do mundo. Então, aquilo que faz sentido, que dá nexo à vida, do ponto de vista social. Então aqui é sistema governamental, sistema administrativo. E esse sistema tem um tripé. Esse sistema ele é fundamentalmente sustentado por três coisas, por três vertentes, por três realidades. A primeira delas é a política. Então, a política jaz no maligno. Tanto faz o regime, não importa o regime, não importa a escolha do regime. O mundo, sistema, política jaz no maligno. A outra coisa que sustenta o mundo, sistema, é a religião. A religião jaz no maligno. Ora, você poderia pensar assim, como se a religião fala de Deus, como a religião poderia ser algo que está nas mãos do maligno, uma vez que ela fala de Deus? Vocês vão entender daqui a pouco a aplicação dessas realidades, porém, Satanás não tem nenhum problema que alguém fale de Deus. Satanás tem muito problema que alguém queira ser semelhante a Deus. Ele tem muito problema quando alguém quer ser santo como Deus é santo. Ele não tem problema nenhum que alguém memorize Bíblia, que alguém frequente reunião, que alguém tenha catequese, que alguém ore, que alguém... Não, ele não tem problema com isso. Ele tem muito problema quando alguém quer ser semelhante a Jesus. Isso é um problema grave. E a religião não aponta para isso, em que pese ser do latim religare, ela não religa o homem com Deus, porque quem religa o homem com Deus não é religião, é Jesus. Vocês entendem por que esse caminho é falso?
Só há um caminho que conduz o homem a Deus, é Jesus. E quando a religião se interpõe no caminho do homem-Deus, ela quer fazer a função de Cristo. É sutil, mas é real. E no desenvolver de nossa conversa você vai compreender melhor, penso eu. E a terceira coisa que sustenta o mundo é a cultura. A cultura jaz no maligno. A cultura está nas mãos do maligno. E quando a gente fala de cultura, a expressão é muito mais ampla do que uma apresentação teatral. É muito mais ampla do que gosto culinário. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de estrutura de pensamento. A gente está falando de coisas arraigadas há séculos, que estruturam um país, que estruturam um continente, que estruturam uma região, que é cultural. E essas três coisas jaz no maligno. Então, significa que temos que estar com os nossos olhos extremamente abertos para ver o movimento que essas três áreas, que essas três vertentes faz na raça humana. Qual o viés que os políticos estão tomando? Qual o viés que as religiões estão tomando? Qual o viés que a cultura está tomando? Por que é importante como igreja nós estarmos atentos a isso? Porque isso jaz no maligno. E o maligno vai usar isso para nos prender, para nos enredar. Porque em que pese sermos uma igreja espiritual, nós estamos em terra estranha e nós estamos contextualizados no mundo que jaz no maligno. Nós estamos dentro de um sistema que jaz no maligno. Então, se nós ignorarmos esse fato, nós seremos presas fáceis de Satanás. Porque o mundo está nas suas mãos. O mundo política, o mundo religião e o mundo cultura está em suas mãos. Se você subtraísse essas três coisas da face da terra, a vida não teria sentido. Essas três coisas que dão sustentação para essa máquina existente, para esta realidade de vida em pauta hoje. Se subtrai isso, vira um ócio, um vazio. Não tem razão de existir. Então nós precisamos observar bem, muito bem. E eu queria fazer breve leitura, porque esse é tema para se conversar longas horas. Cada item desse, gastamos longas horas para conversar e discutir. Porém, eu queria abordar alguns itens dentro destas três coisas, abordando o esquema de sociedade, para que você entenda que como igreja, se nós não estivermos atentos, nós poderemos já ter no meio da congregação pessoas que não estão de acordo com o versículo 18. Ou seja, são pessoas que acham que nasceram de Deus, mas não nasceram de Deus, porque elas vivem na prática do pecado no meio da igreja. E se a Bíblia é verdade, e o é, a verdade absoluta é a Bíblia, se você é nascido de Deus, você não pode viver na prática do pecado. E essa estrutura que jaz no maligno está produzindo mentes corrompidas. A mente humana ficou corrompida. E ao corromper a tua mente, Satanás corrompe a tua consciência. Não é apenas um desvirtuamento de pensamento.
Ele, através do pensamento, vai no segundo estágio de importância da sua existência, que é a sua consciência. O Espírito Santo pode falar na sua consciência. Ele só pode tocar na sua consciência. E se o seu conceito estiver desviado, a sua consciência vai ficar cauterizada. Por isso que a Bíblia trata repetidas e reiteradas vezes, e cauterizada a sua consciência, e cauterizada a vossa mente não entende. A Bíblia fala isso direto. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que não consegue reagir diante da desgraça e da tragédia. E pode ter tragédia e desgraça maior do que você viver separado de Deus? Qual é a maior desgraça da raça humana? Que maior tragédia podíamos viver? Você separado do Senhor. E a frase que Deus fez arder no meu espírito ontem à noite, a frase é: e ficarão de fora. E ficarão de fora. E ficarão de fora. Há uma lista bíblica que Deus relata para dizer: estes ficarão de fora. E essas consciências corrompidas e cauterizadas não conseguem ter temor, mesmo estando fora. Queridos, você e eu fomos fabricados por Deus, não para o castigo e condenação eterna. Você e eu fomos feitos pelo Senhor para a salvação eterna. Você e eu fomos criados para sermos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus e nos tornarmos semelhantes a seu Filho mais velho. Deus não nos criou com o interesse escuso de condenar-nos. Por isso essa frase, ficarão de fora, ela deve ter dentro de nosso espírito o valor devido. Porque se Deus estabeleceu uma lista daqueles que não vão para o céu, eles não irão para o céu. E você percebe que uma coisa está linkada à outra? No contexto de um mundo que jaz no maligno, o apóstolo diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. O contexto é corretíssimo. E aqueles que vivem na prática do pecado vão sucumbir-se diante dessa frase que ficarão de fora. Não vai para o céu. Vão ser lançados no lago de fogo ardente junto com Satanás e seus anjos caídos. O que Satanás faz com essas três ferramentas? Ontem, terminamos o encontro caseiro ontem, a minha mente continuou produzindo elementos, porque eu fico pensando nessas coisas que o Espírito Santo vai falando, e me veio um elemento que eu penso que é muito próprio para a gente conversar sobre ele. Me vieram duas figuras de linguagem. Uma é o elástico, a comparação da mente humana, da consciência humana como um elástico. Você pega um elástico novo e você vai tensioná-lo ao limite. As mulheres aí que já costuraram, ou os homens que já pegaram uma peça íntima com elástico e já fizeram isso, sabem o que eu estou dizendo. Estica ao seu extremo, produz uma tensão máxima em todas as suas moléculas, as partículas, e você segura aquilo tensionado. Quando você voltar a seu estágio de repouso, ele nunca mais terá a sua configuração original. Ele já vai estar mais esticado. Você pega uma bexiga, um balão nova, e você enche ela de ar, sopra, e você vai encher, dar a ela um outro volume, e vai tensionar ao máximo, fazer o ar expandir lá dentro ao máximo.
até quase estourar, e segura por alguns momentos aquele balão tensionado e cheio, e você vai tirar o ar que existe lá dentro, nunca mais esse balão vai voltar a seu estado original. E é exatamente isso que Satanás faz usando essas 3 ferramentas. Satanás propõe um nível de iniquidade. Satanás propõe um nível de miséria, usando ou os políticos com a política, ou usando a cultura com os meios de comunicação, com os meios educacionais, ou usando a religião através dos seus líderes e dos seus seguidores. Ele propõe algo que é aberrante, para testar o volume da minha consciência, a minha capacidade de admitir e aceitar aquele nível de iniquidade. Se aquilo foi aceito, se aquilo entrou dentro de mim, dentro da sociedade como um todo, aquilo já fica estabelecido. Então o processo agora é só fazer com que ele seja solidificado e ele seja, de fato, alastrado da consciência do povo, a tal ponto que esquisito e errado quem for contra aquilo. Vou dar alguns exemplos, simples. Não começou assim, ó. A partir de hoje nós precisamos admitir que a teoria do gênero tem que ser aceita pela sociedade. Não começou assim. E usou os 3 recursos que ele tinha. E eu vou contar para vocês a diferença de 2 culturas básicas na história da face da terra, para vocês me entenderem melhor e entenderem melhor o processo do diabo hoje. Existe uma cultura ocidental, existe uma cultura oriental. A estratégia de Satanás na cultura ocidental é uma e na cultura oriental é outra. São culturas diferentes e estratégias diferentes, mas o final é o mesmo, o resultado é o mesmo: corrupção, mentes que admitem o erro como possibilidade de vida. Daqui a pouco você deve estar pensando aqui, onde o Edmar quer chegar? Porque eu jamais vou defender essas coisas, mas daqui a pouco eu quero aplicar ela para a sua vida e para a minha vida. E para você ver que isso tem tudo a ver conosco, a minha conversa. A ideologia de gênero não começou dizendo assim que nós precisamos falar para as crianças que não há diferença de sexo, que o sexo é uma definição numa certa idade da sua vida. Não começou assim. Então começou assim, ó, politicamente. Política na mão de Satanás, né? Começou assim: nós precisamos defender o direito das minorias. Nós não podemos, como sociedade, nos tornarmos, continuar vivendo como era o povo da idade da caverna. Nós somos uma sociedade que evoluiu, nós somos uma sociedade que se modernizou. Como até hoje a minoria pode ser excluída? Isso está errado. Nós precisamos batalhar pelo direito dos negros, precisamos batalhar pelo direito dos índios, nós precisamos lutar pelo direito dos homossexuais. A conversa começou exatamente assim. E aí começou a ser bonito defender o direito da minoria. Satanás lançou a proposta, a mente da sociedade, lembra do elástico ou do balão? Se abriu para aquele campo de ruína e de miséria. A princípio inofensivo. A princípio algo que não ia nos roubar tanta coisa como sociedade. Tá bom, tem uma turma aí que defende esse povo pequeno, mas aí mostra os caras sendo dizimados, tribos dizimadas, os quilombos sendo dizimados, as suas terras sendo invadidas, os homossexuais sendo mortos. Mostra só as misérias para mostrar que nós somos uma sociedade de pessoas horríveis, de coração mau, e que nós não podemos continuar como sociedade assim. Aí vem a religião.
não é certo tudo isso, mas nós temos que ter tolerância, porque afinal de contas Deus é amor. Então, se Deus é amor, se nós não tolerarmos isso, somos contra o Deus que é amor. Aí pega esse monte de líderes mundial e começa a produzir um outro elemento a partir da religião, que esse tipo de espaçamento e de compartimento aberto da memória na mente humana tem que ser recebido e aceito. Isso na cultura ocidental. Vou dar o mesmo exemplo para vocês entenderem como é que Satanás é sagaz. Você acha que o diabo teria condições de usar essa mesma estratégia no mundo oriental? Você acha que Satanás iria usar a política no mundo oriental para dizer assim, ó, precisamos defender aqui o direito das minorias, homossexuais precisam ser defendidos, o primeiro que falasse morria. Porque é uma coisa muito simples, a sociedade, a abertura cultural para esse tipo de tolerância é zero. Zero. Aí Satanás, ó, tem outra maneira de eu pegá-los. Tem outra forma de eu mostrar para eles que é possível ter uma vida diferente. O que vocês acham de um jovem entre 18 e 25 anos, 17, 26, 27 anos, com todos os seus sonhos pela frente, com todas as suas carências emocionais, desejo de construir família, de ter filhos, de deixar na terra a sua prole? O que você acha que justifica um cara, um homem, um jovem, uma mulher, nesta idade, normalmente são homens, nessa idade, encher seu corpo de bomba, chegar num ambiente público cheio de gente e detonar essa bomba e se matar? Lá ele usa a estrutura da religião. Disse a vocês que Satanás não tem problema de a pessoa falar num tal de Deus. O diabo não está nem aí deles falar de Alá, não está nem aí deles falar de Maomé, está nem aí, meu velho. Ele quer que o sujeito faça isso, faça essa bagaça toda para ir para o inferno logo. A forma que ele faz para encurralar uma sociedade, para fazer a sua vontade, muda a estratégia, mas não muda o alvo e o objetivo final, que é de roubar, matar e destruir. A sociedade ocidental é de longe uma presa mais fácil para o diabo, é de longe, muito de longe. E se for de terceiro mundo, presa mais fácil ainda. Porque tem desinteresse na história, tem desinteresse na vida, tem desinteresse em leitura, então ele tem menos estrutura de pensamento formada, fica mais fácil para ele avassalar a consciência dessa sociedade. Queridos, qualquer um que tenha 40 anos de idade, qualquer um aqui, nessa plateia aqui, que tiver 40 anos de idade, sabe bem o que eu estou dizendo. Se você relembrar da sua infância, e você fazer uma comparação da iniquidade que havia na sua infância, da iniquidade que existe hoje, é assustadora o crescimento da iniquidade. É inimaginável para nós, quando tínhamos 10 anos, eu entender que quando eu chegasse aos 50, a sociedade ia estar como está hoje. Se alguém me propusesse uma reflexão dessa, eu ia falar, velho, isso é filme de ficção. E está aí posto. Está posto. Hoje, eu sou contemporâneo de uma sociedade que Deus sabe que eu jamais gostaria de fazer parte dela. Eu jamais. Irmãos, meu prazer de continuar na terra é zero. Zero. Se eu não tivesse esperança na vida vindoura, se eu não tivesse esperança que no grande dia eu estar sentado junto com o Messias, vendo ele usar o seu cetro de iniquidade para falar, apartai maldito para o fogo eterno, você que praticou a iniquidade, eu não tinha condição de continuar vivo. Eu não tenho condição emocional de ver o que eu vejo hoje.
político sem caráter, sem vergonha, sem amor ao seu semelhante, sem amor às famílias, sem amor aos pobres, sem amor ao carente, sanguessugas da sociedade, mentirosos, déspotas. Como é que eu, com o temperamento desse que Deus me deu, iria conseguir conviver pacificamente numa miséria dessa? Meu irmão, só me resta acreditar que eu vou estar lá com o meu amado Jesus, vendo Ele mandar esses porcos tudo para o inferno. Essa é a minha única alegria de continuar vivo por aqui. Ver essa sociedade maligna defendendo a possibilidade de que a criança nasce sem sexo. Essa sociedade estúpida que diz que o que salva a humanidade é a cultura, é o conhecimento. E quando vai falar dessa balela chamada gênero, não há uma única base científica. E hipocritamente pega os meios de comunicação para poder avassalar aqueles que querem manter a família como é. Como é que você pode viver bem num mundo desgraçado desse? Uma sociedade louca dessa. E aqui entre nós tem irmãos que ficavam chateados quando eu ficava defendendo o homem tem que usar a roupa de cor de homem. Edmar é atrasado. Edmar é homem do mato. A vida é mais moderna. Agora ficam assustados, queridos, uma grande desgraça e uma grande miséria proposta pelo capeta começa com pequenos desvios. Só se avolumou. Só isso. Mais nada. E a bendita frase continua ardendo no meu coração: ficarão de fora. E isso me traz profundo temor e profundo regozijo. Porque eu sei que eu não vou ver nenhum miserável que pratica isso junto com meu Pai no céu. Então isso me traz temor porque eu não quero estar nessa lista. Isso me traz temor porque eu não quero ser pego numa lista dessa. Mas me traz profunda alegria porque lá Deus vai separar bode de ovelha, joio de trigo, vaso de honra e vaso de desonra. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele disse. E Ele disse que ficarão de fora. Você vai me dizer assim: nos ajuda a aplicar tudo isso, por favor? Eu vou ler a lista. E você vai ver como é que é fácil de aplicar isso agora. Com esse contexto. Um breve relato histórico. Irmãos, e todos os partidos de esquerda são metidos com isso, tá bom? Todos os partidos de esquerda são metidos com um plano de Satanás. Todos. Não sobra um. Todos eles são signatários do Fórum de São Paulo. Todos eles se comprometeram em avassalar a sociedade. Todos eles. Todos eles têm uma proposta demoníaca para produzir cada vez mais desconforto para os corretos e conforto para os injustos. Está todo mundo assustado? Porque há pouco dia Satanás usou a cultura no Brasil, colocou lá um ator nu, uma mãe e sua filha, para poder, naquela cena, tocar naquele ator nu. Essa sociedade chama aquilo de cultura. E essa mesma sociedade chama de crime um pai que pega seu filho de 12 anos para trabalhar. Trabalhar é crime. Agora uma criança de 5, 6 anos ser exposta àquele ridículo é cultura. O mundo jaz no maligno, isso não me assusta. O que me assusta é a igreja. É o posicionamento morno da igreja. É o posicionamento insensível e às vezes insosso da congregação. De não fazer uma defesa. De não ter um posicionamento. Semana
tem uns 15, 20 dias que fui visitar uma oficina mecânica onde está consertando um equipamento nosso. Cheguei lá, tem 3 homens conversando. 3 homens. E o papo era assim, que garantia que um homem tem que ele não é traído pela mulher. E que garantia que uma mulher tem que não é traída pelo homem. O papo era esse. Chega o Edmar na oficina. E aí, eu estou passando. O que você acha, Edmar? Eu falei assim, eu acho uma coisa muito interessante. Todos os homens que não têm, todos os casamentos que não têm Deus como o Senhor de suas vidas, podem ter certeza que esse é o grande risco. Mas todos os casais que têm a Deus como o Senhor de suas vidas, têm a promessa de vida santa e pura. Você sabe qual foi o final da conversa? Todo mundo caladinho indo para casa. Você tem uma fé desse jeito? Ou a sua fé é da conciliação? Ou a sua fé é da tolerância? Tolerância com o que não presta, tolerância com o erro. Ficarão de fora. Essa é a frase. Ficarão de fora. E eu temo muito, irmãos, que estejamos tomando a ceia do Senhor, indignamente, compondo essa lista dos que vão ficar de fora. Tomando para a morte e não para a vida. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Capítulo 6, me perdoem, irmãos. Eu olhei o versículo e falei o capítulo, vocês me perdoem. Capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E você sabe qual que é o contexto que Paulo fala da injustiça? Irmão que faz negócio com outro irmão para passar a perna. Irmão que faz negócio com outro irmão para dar prejuízo. E depois naquela levada à justiça comum. Paulo fala, os injustos não vão para o céu, tá? Mas ele continua. Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Eu quero falar de uma palavra aqui, impuro. Você já parou para pensar que a sua consciência no tocante à impureza não tem o tamanho da Bíblia? E agora eu quero fazer uso do que eu disse inicialmente na minha conversa. Satanás esticou tanto o balão que ao murchá-lo não voltou para o seu estado original. Os seus olhos, os seus pensamentos se acostumaram com um nível de iniquidade tão extremado que você não considera impureza as suas visitas em sites pornográficos, a sua masturbação, os seus olhares impuros para as mulheres e para os homens, as suas conversas que você não deixaria Jesus ler no seu WhatsApp, as páginas que você visita, a sua consciência
já foi cauterizada pela quantidade de iniquidade que você se permitiu entrar na mente de um mundo que jaz no maligno. De maneira que para você, a iniquidade pequena, a impureza pequena, não produz mais sentimento de pecado. Porque sua mente já se acostumou com um nível de iniquidade tão grande que Satanás produziu para essa sociedade, que você diz assim, não estou fazendo mal a ninguém. Só Deus e eu aqui. Eu não sou como aquelas, eu não sou como aqueles. Queridos, essa lista, quem escreveu foi Deus pelo Espírito Santo. E Ele diz que vai ficar de fora. Não vai entrar no reino dos céus. Não vai para o céu. Não vai para o céu quem, Jesus? Não vai para o céu injusto. Não vai para o céu impuro. Você tem 1 quilo de arroz. E no meio desse quilo de arroz tem um grão de feijão. O que é o grão de feijão no quilo de arroz? Qual que é o nome do grão de feijão dentro do arroz? Impureza. Ora, mas quanta quantidade de grãos de arroz? Milhares contra um. Mas um não deixou de tornar o arroz impuro. É impuro. A consciência vai sendo cauterizada de maneira que já não é mais pecado ser impuro. Não é uma luta para combater contra o pecado até o sangue, conforme diz Hebreus. Não há. Há uma displicência, um relaxamento, um papo furado, um engano de Satanás, dizendo a você que você está indo para um lugar e Deus está dizendo que você está indo para outro. Porque se Deus disse que o impuro não vai para o céu, conserta a sua vida com Deus hoje antes de ceiar, porque senão você vai para o inferno. É muito simples. A palavra de Deus sendo aplicada. Não vai para o céu os idólatras. Irmãos, necessariamente idólatras não é aquele que tem uma imagem de escultura feita num quarto. Às vezes a tua esposa é um ídolo na tua vida. Às vezes o teu filho, tua filha é um ídolo na tua vida. Se você não tem coragem de dividir com a sua esposa, se você não tem coragem de perder tua esposa e teus filhos por causa do reino de Deus, é um ídolo. Tem mais valor para você do que Deus. Teu carro, tuas posses, tua sabedoria, pode ser um ídolo na tua vida. Nem os adúlteros. Nem os adúlteros. E casei em 88. Fazendo 29 anos esse ano que eu me casei com Eliane. Eu quero ter o privilégio de ir para o céu sem nunca ter traído essa princesa. Sem nunca ter tocado em outra mulher. Ter designado o meu corpo apenas para ela. Ser apenas dela. Confio no Senhor, que Ele há de me sustentar até o dia de minha partida. Porque os adúlteros vão para o inferno. E eu quero me apresentar puro diante do Pai, limpo dessa iniquidade. Os efeminados. Irmãos, a gente nem usava essa expressão. A gente prega contra isso quando o diabo propôs que o mundo tinha que ser unissex. Sabe o que é unissex? Sexo único. Um sexo só. Tanto faz, um lado ou do outro. Naquela época, nos nossos primeiros encontros de casais, eu já descia a mão nesse negócio. Eu já tinha oposição a essa palavra. Porque eu entendia que ali já era um sinal
que queria engodar a raça humana, não querer fazer separação quem é homem e quem é mulher. Meu irmão, o homem tem a tramela dura. O homem tem a tramela dura. O homem não tem tramela mole, não. O homem tem tramela dura. Mulher tem tramela mole. O homem não vira o pescoço para virar o corpo, não. O homem vira o corpo. Mulher vira pescoço. Então a diferença é enorme de um homem e de uma mulher. De um macho e de uma fêmea. Homem pega na mão igual homem. Deus fez o homem homem e mulher mulher. Efeminado vai para o inferno, uma coisa simples assim. E graças a Deus que eu não ia suportar na eternidade. Ia ser uma confusão. Ó, fofinha, cheirosinha, engraçadinha, tudo é para mulher. Homem é um bicho em extinção. Permita ser catalogado, por favor. Espécime em extinção. Homem tem palavra, homem tem caráter. Homem não deixa o nome dele para a vala comum. Homem é homem. Seja homem. Os efeminados vão para o inferno. Esses dias conheci um pessoal que conhece o Estevão lá na faculdade. Ficou fácil saber quem que era o Estevão. Conversei com essa moça. Eu falei assim, você faz o quê? Não, eu faço engenharia. Eu falei assim, meu filho também faz engenharia lá na... Quem é seu filho? Eu falei assim, é o Estevão. Não conheço. Não conhece o Estevão? Ué, será que meu filho está gazetando aula, caramba? Não, nós somos de período diferente. Tá bom, turma diferente já diminuiu minha atenção. Aí ela falou, como é que ele é? Eu falei assim, ele gosta de duas botinas. Eu já sei quem que é. Ele vai de botina, de um cinto, um negocinho. Esse é ele mesmo, é todo macho mesmo. É ele mesmo, filha. É ele mesmo. Irmãos, eu tenho prazer em saber que meu filho não se enveredou para esse caminho desses caras aí, que fica fazendo num cabelo uns troços estranhos, umas camisetas, uns troços esquisitos. Ia ser uma confusão na minha casa. Que bom que o Estevão permitiu que o nome dele fosse catalogado pelo IBAMA, é uma espécie de extinção. Na frente está escrito macho, homem. Homem é homem. Efeminado vai para o inferno. Sodomita. É homem que gosta de homem. Entendeu? Homem que gosta de boiola. Vai para o inferno também você, chefe. Deus fez você gostar de mulher. E ponto final. Se você tem interesse por outra coisa, você vai para o inferno. Você vai viver com o capeta o resto da sua vida. E isso aqui vai ser pregado e colocado no YouTube. Eu não tenho problema nenhum, não. Vem conversar comigo. A minha fé é pautada no que está escrito na Bíblia. É isso mesmo. Se você não tem uma fé que você consiga defender, tua fé é medíocre, mesquinha. Se você não consegue defender aquilo que você acredita, você não acredita em nada. O que nós acreditamos tem que ser defendido. Gosta de homem? Vai para o inferno, do mesmo jeito. Ainda bem que Deus fez as mulheres. Conviver com um barbudo é coisa feia. Ladrão. Tem gente que não tem coragem de roubar dinheiro na carteira, mas rouba o tempo do patrão. Está lá trabalhando, fica olhando Facebook, WhatsApp, ganhando salário. Roubando o patrão. O nome disso é roubo, não tem outro nome não. Mas a sua consciência está tão
expandida com o que não presta, que você fala assim, isso é normal, todo mundo faz. Pois é, discípulo não faz, porque o nome disso é roubo. Ou você acha que o seu patrão te paga seu salário para você ficar vendo mídia social? Ou você acha que no final de mês ele se arrebenta inteiro para pagar seu salário? Você deu 8 horas do seu mês para sua vida pessoal, vendo o que você gosta na internet. O nome disso é roubo. Isso tem nome e sobrenome. Mas se ele descontar, você ainda fica chateado, né? Nossa, que patrão ruim, só um pouquinho que eu estou olhando. Vai você pagar o salário, produzir dinheiro, para você ver o tanto que é bom, ser roubado. Tem muita gente aí que ficou enquadrado, né? A faca entrou até o cabo agora. Você já está acostumando com esse roubo, para com isso, meu irmão. Você não precisa disso, não. Ai, ai. Nem avarentos. Irmãos, grande fonte de piedade é o contentamento. Tendo com que comer, estejais, pois, contentes. Porque é certo uma coisa, que nada trouxemos para este mundo, e dele nada levaremos. Esse Deus desse século, Satanás, produziu uma falsa necessidade de que você precisa ter. Irmãos, a riqueza que presta é aquela que Deus acrescenta quando você está dormindo. Porque muitos, querendo ser rico, estragaram suas vidas. Vocês lembram da reclamação que Satanás fez com Deus em relação a Jó? Ali mostra bem porque que Jó era um sujeito rico. Quando Deus vai interrogá-lo, e ele fala assim, mas também, né, é fácil para Jó te amar e te servir. Você dá um monte de coisa para ele e você encheu ele de bens. Jó era um rico certo. Um rico que recebera de Deus. E Jó era um rico certo que nunca foi avarento. Porque quando Deus tirou tudo dele, permitiu que o diabo tirasse tudo dele, sabe o que Jó disse para Deus? Disse para sua mulher, na realidade. A sua mulher, que no mínimo era uma avarenta desgramenta, falou assim, minha filha, você não está entendendo. Deus levou. Deus é bom porque me deu, e Deus é bom porque levou. Jó não tinha avareza, não tinha um problema de ter perdido nada. O coração dele amava a Deus. Muitos querem ser ricos como Jó, mas não querem ter o coração dele. O dia de Deus, que Deus permitir que você perder tudo, tu não perdeu nada, que você não perdeu Deus. Deus deve ser nossa porção, a nossa herança, o nosso tudo sempre. Sempre. Tem gente que quando está com a conta corrente buiada, é a pessoa mais espiritual do mundo. Quando começa a passar uns apertinhos financeiros, vira um maior murmurador do mundo. Quem é teu Deus, rapaz? Onde está teu coração? Onde está tua alegria, a fonte de contentamento de tua vida? Os avarentos vão para o inferno. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Que mais? Nem bêbados. Isso aqui dá para pegar essa turma nossa, né? Porque entre nós temos liberdade de beber. Aí o sujeito que bebe, que tem liberdade de beber, bebe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nos botecos, em tudo que é canto. Se for fazer um teste alcoólico, é 20% de álcool e 80% de sangue. Nós estamos vendo a lista de quem vai ficar de fora. Bêbado vai ficar de fora. Mas quem disse que bêbado é só aquele que fica na sarjeta?
Preste bem atenção como você usa a liberdade, do uso da sua liberdade da bebida alcoólica. Você busca fazer as perguntas diante de Deus, antes de fazer o uso da sua liberdade, quaisquer que seja a liberdade, inclusive o álcool. E se aqui está falando que vai ficar de fora, principalmente esse que você deveria fazer. Me edifica. Me domina. Você sabe quando você sabe que algo não te domina? É quando você fica sem e não te faz falta. Não vem com esse papo furado e fala assim, não me domina, então fica sem. Mas não aguento. Se você não consegue ficar sem beber sua cervejinha, cuidado que você pode estar nessa lista, meu caro. Cuidado. Porque o viciado em bebida alcoólica vai para o inferno. E o bêbado não vai herdar, está na lista. Nem maldizente. A sua língua pode te levar para o inferno. Se você maldiz do teu irmão, e maldizer não é você inventar uma história, é você falar para a pessoa errada do defeito ou dos problemas da vida do teu irmão. O maldizente vai para o inferno. A sua língua tem o poder de te mandar para o inferno. Tenha temor a Deus. Quero repetir, irmãos. Nossa consciência foi alargada por causa da iniquidade proposta por Satanás e esse sistema mundano. E qual que é a minha preocupação? Que nós emprestemos nossa mente para Satanás e ele foi esticando. E nós nos acostumamos com essas misérias de tal maneira que dentro da igreja nós não conseguimos ser apenas bíblicos. Nossa mente se alargou para Satanás. Contei aos irmãos ontem, eu fui fazer um exame psicológico para tirar uma carteira de habilitação, categoria E. E aí eles tinham inventado uma moda que o cara tinha que fazer um teste específico para ver se ele não era meio louco, porque ele pode dirigir, exercer a profissão remunerada. Aí eu fui lá fazer um exame psicológico. O cara me deu 5 testes para fazer. Eu fiz os 5 testes e entreguei para o psicólogo. O psicólogo ficou olhando meus testes, olhou. E aí ele veio com um papo desdenhando para mim. Falou assim, eu estou aqui observando o teste do senhor. E assim, o que eu observo é que o senhor é um homem de uma mente muito tradicional, né? Eu falei assim, esse cara, eu não estou entendendo o que esse cara está querendo falar para mim. Eu voltei para ele e perguntei assim, mas me diz uma coisa. E você gostaria que a minha mente fosse de que forma? Você acha errado minha mente ser tradicional? Tem outra forma de pensar melhor que essa? Não, moço, por favor. Por favor. Irmãos, a minha mente é tão tradicional quanto a palavra de Deus. Tem quantos anos que a Bíblia mudou? Então por que a minha mente tem que mudar? Então por que minha estrutura de pensamento tem que ser atualizada conforme o Deus desse século? Agora, paz, meu irmão. Toda mente tradicional é uma mente extremamente evoluída à frente de qualquer sociedade conhecida. Sabe por quê? Porque uma mente tradicional é pautada pelas Escrituras, e as Escrituras tratam do passado, a Escritura trata do presente, mas as Escrituras tratam do dia que nós não vimos ainda, que é o dia de amanhã. Então eu não tenho vergonha de ter uma mente tradicional, porque Deus me fala do que vai acontecer amanhã. O amanhã não aconteceu hoje, mas Ele já me disse para eu ter cuidado sobre ele. Você tem vergonha de ter uma mente apenas bíblica?
Irmãos, minha preocupação é de você não discernir a sua própria consciência e esteja tomando do corpo e do sangue de Cristo indignamente há tempos. Porque tem uma mente acomodada com o pecado, acomodada com aquilo que não é bíblico, uma consciência cauterizada. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, você vai dizer assim, o que tem a ver roubador com essa sociedade, muito menos com a igreja? Eu falo assim, irmãos, você começa a ouvir que fulano roubou 1 bilhão, ciclano roubou 1 trilhão, Beltrano roubou 100 milhões. Aí sabe o que você acha quando você chega numa loja e que você vê uma caneta dando sopa? Que roubar uma caneta não é nada. Porque a sua consciência tem um limite que não é bíblico. É de uma sociedade pervertida. Você tem a hombridade de quando você vê uma caneta que você pegou sem querer, ir no local e devolver para a pessoa? Me perdoa, rapaz, eu levei a caneta, sem querer, é sua caneta. Como é que está a sua consciência? Porque o mundo jaz no maligno. E para o mundo uma caneta não é nada. A diferença de uma caneta para uma carreta é a consequência. Mas os roubadores não vão para o céu. É simples o Senhor. E o segundo texto que completa essa lista está em Apocalipse. Esse foi o tema do nosso encontro caseiro ontem, Apocalipse capítulo 22. Versículo 10 em diante. Disse-me mais ainda: não celes, não feche, não tranque, não deixe de anunciar as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Fala para o teu irmão assim: o dia de Jesus voltar está próximo. Fala assim: o dia de Jesus nos levar está próximo. Júnior, o dia de Jesus nos levar está próximo. Edeilton, o dia de Jesus nos levar está próximo. Por isso nós não podemos cerrar, fechar as palavras que estão escritas nesse livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue praticando justiça. O santo continue a santificar-se. As palavras ditas até aqui visa classificar você não como impuro e nem como injusto. O que eu anuncio na fé que estou comunicando para homens e mulheres justas e santas, mas eu tenho um profundo desejo de produzir e provocar em você desejo de se tornar mais justo ainda e o desejo de que você se torne mais santo ainda. Esse é o desejo e é a motivação do meu espírito e do meu coração a anunciar essas coisas. Eis que venho sem demora. Essa é a promessa de Jesus para nós. Jesus está vindo sem demora. Jesus está para chegar para nos levar logo, Edinho. Estou doido para ir para o céu. Eu estou com um desejo incontido de ir para a glória. A vida ficou sem graça aqui na terra. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Olhe bem para a sua vida, porque Jesus vai te retribuir conforme o que você fizer, segundo os teus feitos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último,
o princípio e o fim. E bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa noite é dia de lavar vestes no sangue do Cordeiro novamente. A palavra visa as suas vestes ficarem limpas, alvas como a neve. Esse é o conteúdo do Espírito Santo para nós nessa noite. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre pela cidade e pelas portas. Porque vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, de novo a palavra impuro, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos, no nosso ministério de pastor, a gente sofre demais. Às vezes Deus entrega a pessoa para a gente sabe da vida da pessoa toda, mas a gente não vai se comportar como delegado, a gente vai lá como um pastor, sabendo o que a pessoa fez e aprontou, e a pessoa nega, mente na sua cara, desavergonhadamente, vai ficar de fora os mentirosos. O pai da mentira é Satanás. Irmãos, assim como não existem meias verdades, não existem meias mentiras. Ou é verdade ou é mentira. Ou é ou não é. É sim, sim, ou não, não. O que passa disso tem origem no coração de Satanás. A lista é para que produza santo temor dentro de nós, para que a gente não queira ficar de fora. Repito o que eu disse no início então, Lindalva. Essa lista me traz profundo temor, porque não quero ser encontrado dentro dessa lista, em nenhum item desse. E quero continuar lutando contra todas essas coisas da minha vida própria. Mas essa lista me traz profunda alegria, porque o Deus a quem amamos e servimos vai dar a justa recompensa, o justo pagamento para aqueles que não querem viver e fazer conforme a vontade e o coração dele no grande dia. Ele não vai deixar entrar na cidade pelas portas. E eu quero entrar naquela porta e encontrar aquela árvore da vida novamente. Eu quero ver aquele monte de rio. Eu quero conviver com o leão e com as ovelhas. Eu quero mais uma vez poder alegrar o coração do meu pai, sendo um filho para ele na eternidade futura. Ele podendo contar com a minha presença ali naquele lugar. Ele saber que valeu a pena ele ter apostado, ter acreditado que valeria a pena mandar Jesus. Eu quero dar satisfação para ele, dele me encontrar ali no céu, como recompensa do sacrifício de Jesus pela minha vida. E é um pastor chamando você a pensar, a refletir com profundidade e com a seriedade devida da anunciação da pregação nessa noite. O que produz impureza na sua vida são seus comportamentos, porque a impureza não está apenas relacionada às questões sexuais, qualquer coisa que contamina você. Eu citei a questão sexual porque é o que mais é alarmante na sociedade atual. Mas pode ser seu temperamento iracundo, por exemplo, que está trazendo profundas impurezas, máculas para a tua vida pessoal. Que Deus nos ajude como igreja a não cearmos indignamente, mas que nessa noite possamos desejar lavar nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro mais uma vez e querermos entrar na cidade santa com Jesus, o nosso querido Messias. Amo demais vocês, a ponto de proclamar com ousadia e fé. Ousadia porque eu sei que não são muitos que gostam de chamar pecado de pecado. E fé porque eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei que Deus está incomodando a tua consciência. Deus está querendo arrancar de você coisas que não prestam. Então eu tenho a fé de que você vai ser ganho pelo Senhor nessa noite, que você vai converter dos seus maus caminhos e você vai querer fazer veredas retas
na presença do Senhor. Eu tenho essa fé que isso é possível de acontecer entre nós nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar um pouquinho então? Queria que você curvasse sua cabeça e que nós pedíssemos ao Espírito Santo para completar a obra bendita nessa noite. E nós colocássemos aqui a ceia do Senhor para que, ao ceiarmos, pudéssemos ceiar com essa consciência pura e esse coração limpo e com as nossas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Só você, Senhor, pode produzir isso. A parte fácil cumpre a nós, que é anunciar. A parte fácil cumpre a nós, que é com fé e autoridade desmascarar as obras de Satanás. Satanás, eu sei que foi desmascarado nessa noite, Senhor. Eu sei que a forma com que conversamos deu aos irmãos uma amplitude maior sobre os movimentos que o diabo tem feito na terra, porque o seu tempo está próximo e o Messias está para nos buscar, e assim nossa mente fica mais avisada e ficamos mais atentos para não sermos presas fáceis na mão de Satanás. E acima de tudo, Senhor, que preservemos nossa consciência e nossos pensamentos exatamente como é na Tua palavra, Senhor. Que não permitamos, Pai, que essa avalanche de coisas erradas, essa avalanche de propósitos demoníacos na nossa cultura, na nossa política e na religião venha de alguma maneira, de algum modo nos atingir. Que continuemos inflexíveis e irredutíveis, Pai. Que essa igreja tenha coragem e a ousadia de fazer defesa de sua fé, de ser posicionada para si e para os outros que se aproximam deles. Nos ajuda a fazer um concerto profundo nessa noite. Nos ajuda como igreja a consertar o nosso caminho. Nos ajuda como igreja a tomar uma ceia nessa noite, com as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, sem fugir da verdade, sem fugir do confrontamento que o Espírito de Deus produziu nessa noite aqui entre nós, mas com a consciência pura diante de Deus, com a nossa consciência inclusive resgatada, a má consciência resgatada, Senhor, para que possamos ouvir a doce voz do Espírito Santo quando estivermos fazendo o que é errado. No nome de Jesus, nos abençoe assim, porque nós estamos carentes dessas coisas, para o louvor da sua glória, que nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Esses dias o Senhor nos falou, há um tempo atrás desse aí, sobre nós não usarmos máscaras. Nós vemos na história do Senhor com o seu povo, que Deus sempre fez questão de expor os pecados dos homens mais santos que andaram com Ele. Deus nunca deu um jeitinho para esconder os pecados, as falhas dos homens que fizeram coisas tremendas. Porque o Senhor quer sempre conquistar o nosso coração. E já houve várias situações do Senhor fazer perguntas, e se percebe claramente que muitas vezes um pecado fica encoberto na vida de alguém apenas porque Deus está dando o tempo para que essa pessoa se arrependa, confesse seus pecados, seja curada e seja liberta. Tiago 5,16 nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Então, eu penso que quando estamos diante da ceia, o Senhor está nos dando essa oportunidade, a oportunidade de nos limparmos. Que não seja necessário eu ser descoberto.
que não seja necessário eu ser denunciado. Que eu mesmo venha expor para Deus o monstrinho do velho homem que há em mim. E a ceia deveria ter esse poder. A ceia deveria ser uma excelente forma para nós nos examinarmos e termos o hábito de confessarmos. Termos o hábito de não termos máscaras. Talvez não seja recomendável você sair confessando os seus pecados para qualquer pessoa. Nós temos o hábito de dizer que buscamos ter uma estrutura onde discípulos mais maduros cuidam de discípulos mais novos. Uma estrutura onde haja filhinhos, jovens e pais. Seria muito conveniente, então, que nessa estrutura você tivesse total confiança para procurar aqueles que cuidam de você, para confessar seus pecados, com o objetivo de você ficar mais parecido com Jesus, com o objetivo de você ser curado, limpado, transformado pelo Senhor. Hoje foi falado aqui de muitos pontos. E nós sabemos, né? Você pode esconder seus pecados do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Os filhos podem esconder seus pecados dos seus pais. Você pode esconder seus pecados do discipulador. E nós sabemos disso, e você sabe disso. Nós sabemos que nós podemos esconder nossos pecados. Só que o Senhor diz que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mas cedo ou mais tarde, isso tem que sair, de um jeito ou de outro. E se não sair, aí infelizmente acontece o que o Edmar falou. É inferno. E Paulo foi enfático em dizer, não vos enganeis. Não se engane. Não se engane. Achando que pode estar com a salvação garantida e com essas coisas dentro de você. E Jesus falou também que naquele dia ia ser um dia de muitas surpresas. Surpresas por aqueles que estão dentro da igreja, onde vão dizer, Senhor, mas eu não estou entendendo. Eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, eu até curei em teu nome. E Jesus vai dizer explicitamente, não vai ter um jeitinho, não vai falar de forma carinhosa, né? Um jeitinho especial. Então, eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, o que tais coisas praticam, porque eu nunca vos conheci. Então, não podemos brincar com isso, né? Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui. Tem um tempinho que a gente foi para Londrina, então tem muita gente aqui que estou com muita saudade de vocês. Enquanto o Edmar pregava, o Senhor estava me lembrando de alguns momentos que eu estive meditando em coisas parecidas com essas que ele falou. Há mais ou menos um ano, eu pedi ao Senhor para que eu não fosse uma pessoa insensível às necessidades dos meus irmãos, insensível à dor do meu irmão, insensível a ver uma pessoa indo para o inferno e não sentir nada. E
o Senhor falou para mim assim claramente naquela semana que eu pedia para Ele que as más companhias corrompem os bons costumes. E Ele me disse o seguinte, que as más companhias não eram só pessoas, mas o que eu assistia, o que eu ouvia e tudo que está à minha volta. E o Senhor me levou a olhar coisas que eu fazia. Eu assistia muitas séries de muitas coisas, não necessariamente na área sexual, que era o problema dessas séries. E o Senhor, então, me levou a fazer um jejum de séries nessa época. Eu fiz assim, de tudo que eu assistia, completamente. E foi uma semana muito interessante, porque eu pude me comover de maneira que nunca acontecia comigo, ao ponto de chorar por ter água encanada em casa. De você ser grato a Deus por pequenas coisas. E eu vi que aquilo era uma coisa de Deus para a minha vida e de me apartar dessas coisas. E a partir daí o Senhor teve falando muitas coisas comigo a respeito de se santificar e de não colocar os meus olhos em coisas injustas. Isso tem aquele Salmo 101, 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu tenho meditado muito nesse Salmo. E no Salmo 101, no Salmo 1, que diz para nós termos o nosso prazer na lei do Senhor, em meditar nela de dia e de noite. Então, o Senhor tem me levado a ter o meu tempo de lazer, o meu tempo de descanso na palavra dEle. E eu tenho desfrutado de uma vontade de fazer isso, de não ver a hora de ter aquele tempo diante de Deus, de poder estar no meu lugar secreto. E eu vejo claramente que isso só foi possível porque eu deixei de lado coisas que me tornavam insensíveis diante do Senhor. E era isso que eu tinha para compartilhar. Aleluia, que lindo. Ouvindo a Vanessa e a Helena compartilhar, eu lembrei de um ano que houve entre nós, em que nós resolvemos fazer um acordo como congregação, de separar algumas coisas, né, na nossa vida, que eram empecilhos. Um dos acordos foi nós ficarmos um mês sem televisão. E muitos irmãos vieram descobrir o quanto que eram viciados em televisão. Muitos vieram descobrir quanto tempo sobrava para orar com a família. Eu penso que essa conversa aqui, ela é uma conversa bem longa, não? Porque é o tanto de coisas que há na sua vida que te impede de ter uma vida piedosa. Por exemplo, falou aqui das más conversações, a Vanessa, e que as más conversações não seriam especificamente uma pessoa, né, ao vivo. Mas nós podemos ter mais conversações de amigos no Facebook, podemos ter mais conversações com pessoas no WhatsApp. Nós podemos gastar o nosso tempo com muitas coisas desnecessárias. E nós podemos ainda ver coisas na televisão que não sejam necessariamente pornográficas ou eróticas. Não estejam dentro dessa classificação. E aí a sua consciência te permite a ver aquilo. E você não consegue ter uma consciência de pecado por ver que mesmo aquilo não estando dentro do campo erótico ou pornográfico, mas é tanta besteira, é tanta leviandade. Então, nós temos que de fato pensar sobre essas coisas. Isso se aplica também com relação à música. Mas
Mas não é pecado assistir, ouvir uma música do mundo. Sim, mas o que aquela música traz? Que tipo de pensamento está ali por trás daquela música? Amém? O Senhor quer nos limpar.